Graça e paz do Senhor Jesus, mais uma vez, estamos de volta, amém? Com mais essa série, Compreendendo as Escrituras, amém, queridos? E quero que você então abra a sua Bíblia, ligue aí o seu aplicativo, em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo 20, versículo 5. O tema dessa palavra é Deus é justo. Êxodo 20, versículo 5, está escrito: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Vou iniciar, queridos, esse estudo com uma pergunta, ok? E a pergunta é: a Bíblia diz que Deus pune uma pessoa pelo pecado de outra? Interessante essa pergunta, né? A Bíblia diz isso, que uma pessoa é punida por causa do pecado de outra. Aqui em Êxodo 20, versículo 5, tem muita gente que faz uma interpretação errônea deste texto. Tem muita gente que, ao ler este versículo, fica confusa, né? Não entende direito o que Deus está querendo dizer aqui através de Moisés, né? Porque, na verdade, seria uma injustiça uma pessoa ser punida pelo pecado de outra. Vocês concordam comigo? E Deus é injusto? Claro que não. Nosso Deus é justo. Então, queridos, esse tipo de interpretação é totalmente equivocado, né? Uma pessoa não paga pelo pecado de outra pessoa. E nós então usaremos algumas regras, né? Ou uma das regras de interpretação, amém? Nós estudaremos outros textos, né? Para termos o entendimento do que a Bíblia quer dizer a nós, a respeito desse assunto. Ok? Então vamos para essas explicações. Em primeiro lugar, queridos, uma pessoa não é punida por Deus pelos pecados de outra pessoa. Amém? Não é mesmo. Vamos ver isso, queridos? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, diz a palavra: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Vejam só, queridos, aqui diz que o filho não paga pelo pecado do pai, o pai também não paga pelo pecado do filho. Muito interessante, né? Então vejam que esse versículo deixa muito claro que cada um é responsável pelo seu pecado. Amém? Ninguém paga pelo pecado do outro. Vejamos também o mesmo capítulo aí de Ezequiel 18, vejamos o versículo 2. Ezequiel 18, 2, está escrito: o que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel. Qual o provérbio? Aqui diz: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram.
Vejam que Deus está repreendendo o povo de Israel, porque eles estavam dizendo exatamente, né, o que nós aqui na pergunta fizemos, né? Eles estão dizendo que os pais que comiam uvas verdes e os filhos ficavam com seus dentes embotados. Em outras palavras, né, os filhos pagavam pelos pecados dos pais. E nós vemos aqui que Deus, ele não coaduna com esse tipo de argumento, né? Deus não se harmoniza com esse argumento, não concorda com essa interpretação. Ficou muito claro aqui, né? Não precisa nem de que eu explique, gaste tempo explicando para vocês. Então Deus repreende o povo, justamente por esse ditado aqui, né? Esse provérbio que existia entre o povo. Uma outra explicação, queridos, é que não há contradição entre Êxodo 20, versículo 5, e Ezequiel 18, 20. Não há nenhuma contradição. Nós já lemos as duas referências aqui, e parece que há contradição, né? Mas não há, de forma alguma. O enfoque, tanto de Êxodo quanto de Ezequiel, é diferente, tá? E nós vamos entender isso. Ezequiel fala da culpa moral pelo pecado, ok? Dos atos em si, né? Não pode ser transferido para os filhos, pois cada um dará conta de si, ok? Vejam só, vamos ler novamente o versículo 20 de Ezequiel 18, né? A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Então vejam que Ezequiel aqui está falando sobre a culpa moral pelo pecado, ok? E isso não pode ser transferido, né? Cada um realmente prestará contas de si mesmo, ok? Vejam lá em Romanos, vamos para Romanos agora, só para confirmar. Romanos capítulo 14, versículo 12. A palavra do Senhor diz: assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, queridos, cada um é responsável pelos seus atos, em outras palavras, ok? Os meus filhos não pagarão por mim, tá? Se eu pequei, eu pagarei pelo meu pecado, se não houver um arrependimento, né? Genuíno no meu coração, porque quando há arrependimento, há perdão também da parte de Deus, né? Ele libera o perdão sobre nós, amém? Então vejam que cada pessoa prestará contas de si mesma diante de Deus. Agora vamos lá para o texto de Moisés, né? Vamos voltar lá para Êxodo. Êxodo capítulo 20. Voltemos. Êxodo capítulo 20. Versículo 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O texto aqui, queridos, de Êxodo, né, escrito por Moisés, nos fala não da culpa, como lá em Ezequiel, né, da culpa pelo pecado, mas esse texto nos fala das consequências do pecado,
ok? E isso atinge muitas vezes outras pessoas. Muitas vezes nós não ficamos livres das consequências do pecado. E é justamente o que o texto aqui passa para nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma mãe, por exemplo, uma mãe que se droga, né? Digamos que ela está gestante, esperando o bebê, né? E ela, durante a sua gravidez, ela se drogou. Certamente, queridos, que ela passará para o feto alguma consequência, vocês concordam comigo? Alguma consequência passará para ele, né? Agora, de forma nenhuma, o feto tem culpa, ok? Não tem culpa em relação ao pecado da mãe, mas a consequência atinge o mesmo, né? Por causa da inconsequência da mãe. Vocês entenderam este exemplo? Né? O feto não ficou livre da consequência, pelo fato da mãe ter usado drogas durante a gravidez. Ele foi atingido, mas a culpa é da mãe, não é do feto. E em terceiro lugar, queridos, o contexto de Êxodo 20, versículo 5, é a idolatria, ok? É um dos piores pecados no conceito de Deus. Vejamos o versículo 4 aí, de Êxodo 20. A palavra diz: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então vejam que Deus está aqui no contexto falando sobre idolatria. Amados, idolatria é uma afronta a Deus. A idolatria é uma pessoa dar glória a um objeto ou a uma criatura, ao invés de dar glória para o Criador. Então é uma verdadeira afronta. E no conceito de Deus, a idolatria é um dos piores dos pecados. Então, um pai, por exemplo, uma mãe idólatra, né, consequentemente, influenciará em muito a escolha dos filhos. Você concorda? E também dos parentes, né? Vai influenciar, facilitando para a próxima geração o acesso à idolatria, né? Então o que acontece é isso, é a influência dos pais sobre os filhos, em se tratando de idolatria. Então, amados, esses pais não vão passar hereditariamente o pecado de idolatria, né? Não é algo aqui hereditário, tá? Não passarão para os filhos este pecado hereditariamente, mas serão influenciadores negativos, queridos, negativos. E também, queridos, uma quarta explicação que eu quero passar para vocês, vamos fazer uma análise do que Deus diz aqui no final do versículo 5, ok? De Êxodo 20, né? No finalzinho, vejam só, o Senhor está dizendo aqui que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, não é isso? Até a terceira e quarta geração. Aí, vejam só, o finalzinho diz assim: daqueles que me odeiam. Nós precisamos de entender isso aqui, ok? Daqueles que me odeiam. Aqui nessa Bíblia é odeiam, em outras versões é me aborrecem, né? Aborrecem. Então essas consequências, meus queridos, passadas para frente, né? Daqueles que aborrecem ao Senhor, ok? Ou seja, se a descendência der continuidade dessa prática idólatra, então Deus visitará a descendência.
entende? Visitará a terceira geração, né? Visitará a quarta geração, se eles permanecerem no mesmo pecado, meus queridos. Um exemplo, um pai idólatra. Aí o filho decide não ser idólatra. Decide buscar a Deus, adorar a Deus em espírito e não se curvar, né, diante de uma imagem de escultura. Então veja que, através dessa decisão, o filho, ele quebrou aquele ciclo de maldição. Ele quebra esse ciclo. Então ele estará debaixo de bênçãos. Né? Por quê? Porque ele resolveu adorar a Deus da maneira correta. Entendem? Então veja que Deus aqui, no versículo 5, ele diz, né, que ele visitará a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem. Então é se houver uma continuidade neste pecado, aí sim Deus visitará, né, até a quarta geração. Nós vamos citar mais um exemplo, agora um exemplo aqui, bíblico, né? Sobre o rei Josias, amém? Eu penso que você já ouviu falar sobre este rei, né? O avô de Josias foi Manassés, que foi um dos piores reis que já existiu, que já governou sobre a nação de Israel, tá? Manassés foi um homem maligno, foi um rei totalmente ímpio, Vejamos, 2 Reis, capítulo 21, dos versículos 2 ao 3, vamos lá. 2 Reis 21, do 2 ao 3, a palavra do Senhor diz, em relação a Manassés, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Então vejam que Manassés foi um rei maligno, um rei que não serviu ao Senhor, tá? Pelo contrário, né? Ele se apostatou realmente do Senhor e fez atrocidades terríveis durante o seu reinado. Está escrito também que Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, muitíssimo sangue inocente. Este, então, foi avô, né, do rei Josias, ok? Agora, vejamos sobre o pai de Josias, Amon, né? Amon, o rei Amon. Nós veremos que este rei, o pai de Josias, ele seguiu pelo mesmo caminho de Manassés, tá? 2 Reis 21, 20. 2 Reis, capítulo 21, versículo 20. A palavra do Senhor diz: Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Então nós vemos aí, né, a primeira geração, a segunda geração, andando no maligno, né, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Manassés, avô de Josias, Amon, pai de Josias, andaram pelo mesmo caminho. Agora vamos ver mais uma referência sobre Josias, ok? Josias. 2 Reis 22, 2. Vejam o que a palavra do Senhor diz.
Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então a palavra do Senhor, queridos, diz que Josias fez o que era reto diante do Senhor. Ele quebrou aquele ciclo de desobediência, de maldição, que o seu avô andou, que o seu pai também andou. E Josias, queridos, ele não seguiu o mau exemplo, do seu avô e do seu pai, mas ele foi um dos grandes reis de Israel, que serviu ao Senhor de todo o seu coração. Amém, queridos? Então não existe isso, de que se os pais andaram no mau caminho, os filhos também têm que andar, Não tem esse negócio de maldição hereditária, sabe? Não tem isso, O pai pode ter sido ímpio, mas se o filho decidir amar a Deus, honrar a Deus, queridos, aquilo não vai ter efeito sobre ele, A maldição não prevalecerá sobre o filho, porque ele decidiu, então, obedecer a Deus. Amém? Então, concluindo, queridos, a Bíblia aqui, ela não está se contradizendo, Ela não se contradiz, ok? Nesses dois versículos aí, Êxodo capítulo 20, versículo 5, e Ezequiel 18, 20. Basta examinarmos com cuidado a palavra do Senhor, estudarmos o contexto, desses textos, para entendermos que Deus é justo, meus irmãos, no seu agir para conosco. Amém? Eu espero ter tirado a sua dúvida, se você tinha, em relação a isso. Amém? Nosso Deus é fiel e justo, meus amados. Ele não vai cometer nenhuma injustiça. O que acontece são interpretações erradas que as pessoas muitas vezes fazem, É por isso que nós precisamos de estudar. Não podemos pegar um versículo isolado e fazer dele uma doutrina. Amém? Temos que estudar outras referências para entendermos de fato o que Deus está querendo falar conosco, nos ensinar. Amém? Então, que Deus abençoe e até a próxima série, de Compreendendo as Escrituras. Amém.